Bom dia a todos os caminhantes para a luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de irmos à casa do Senhor, de estarmos mais próximos do Senhor, na casa do Senhor. Vamos partilhar o nosso evangelho de hoje, que é de 16, de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias, e um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caiu da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado no inferno em meio aos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho nos traz 2 cenários, nos traz um rico que se vestia de finos linho, que dava banquete todos os dias, e nos traz um pobre que estava à porta do rico todos os dias também, querendo só as migalhas, né? Nós temos 2 contextos, e aí nós podemos pensar também que essa divisão é de Deus, que Deus separou o pobre e o rico, que para uns Deus dá mais e para outros Deus dá menos. E na realidade o Senhor vai dizer que não é isso, não. Deus dá a vida todos os dias para todo mundo, e Ele dá igual. Nós podemos voltar lá na criação, quando Deus criou o mundo, Ele fez todas as coisas, depois Ele colocou Adão e Eva lá. E Ele não fez divisão, não disse esse lado daqui é de Adão, esse lado é de Eva. Não, o Senhor não fez isso. Essas situações de divisões, essas situações são criação nossa, do homem, do coração do homem. Essa situação de uns terem mais e outro menos não são criação de Deus, elas são criação nossas. No princípio, quando Deus criou, Ele nos criou com os valores dEle, com a essência dEle, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus e a semelhança, mas nós precisamos querer nos assemelharmos a Deus nas ações, nas atitudes. E esse retrato do pobre e do rico e do pobre, vem nos falar dessa situação do Senhor, mas vem nos dizer também que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E que os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Deus é um Deus justo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas olha como Deus é grande, Ele deu a oportunidade àquele rico. Todos os dias aquele rico tinha a oportunidade de partilhar aquilo que ele tinha com aquele pobre, mesmo que fosse para dar só as migalhas, mas ele não o fazia. Então o Senhor hoje nos dá um alerta. Como eu falei para você já antes, todos os dias o Senhor passa na nossa vida e Ele nos dá a oportunidade de sermos melhor, de aprendermos com Ele, de colocarmos em prática a Sua palavra. A mesma coisa Ele fez com aquele rico. Todos os dias Lázaro estava à porta dele, querendo só as migalhas, e ele não dava. Que a palavra diz que ele não dava, que os cachorros é que vinham e lambiam as feridas de Lázaro. Quer dizer que estava diante dos olhos dele a possibilidade dele ajudar, dele contribuir, dele tirar aquele irmão daquela situação, e ele tinha condição para isso e ele não o fez. Então o Senhor, Ele vem nos falar isso, nos chamar a atenção também para isso. Nós precisamos estar alerta também. O Senhor nos dá a condição, porque se nós estamos vivos, se nós trabalhamos, se nós estudamos, se nós caminhamos, se nós respiramos, é porque o Senhor nos permite.
tenha essa firme certeza, se eu tenho tudo isso, se eu faço tudo isso, é porque o Senhor nos permite, porque nós não somos donos de nada, nós somos meros administradores, como o Evangelho do domingo passado nos diz. Nós somos apenas administradores de tudo que o Senhor nos dá. Então nós precisamos ter essa consciência de que como administradores nós precisamos administrar bem, sermos fiéis. Precisamos fazer como os primeiros discípulos faziam, que era uma ordem do Senhor, que os discípulos tinham tudo em comum e não haviam necessitados entre eles. Quando nós temos tudo em comum, não há necessitado entre nós. Então o Senhor vem nos chamar a atenção para isso, para estarmos atentos. E estarmos atentos a tal ponto de não pensarmos assim também, porque nós podemos incorrer nesse erro de pensarmos assim, mas eu não tenho condição de ajudar, eu não tenho condição de fazer nada. Não, eu tenho certeza que todos nós temos condição de fazer alguma coisa, de dar um copo de água, mesmo que seja o menor dos meus, aquele que dá um copo de água é a mim que dá, o Senhor diz, de darmos uma alimentação, de tirarmos do nosso e darmos. Eu sei que nós temos condição. E hoje o Senhor, nesse domingo do Senhor, vem nos falar disso, vem nos trazer esse alerta, que os nossos olhos, o nosso ouvir, os nossos sentidos precisam estar atentos ao Senhor que passa todos os dias pela nossa vida.